Agora que a gente já fez todos os CRUDs que a gente precisava da nossa plataforma, eu vou abordar coisas mais específicas aqui, começando por filtros. Filtros são muito importantes. Provavelmente você vai precisar de filtros na sua plataforma, né? Quando você quiser uma barra de pesquisa, por exemplo, ou um checkbox ali que filtre os dados, isso precisa ser feito aqui no back-end. Minha aplicação que já está rodando, eu vou mostrar para vocês como que a gente filtra dados, tá? A gente tem uma rota aqui, get usuários, assim como tem get postagens, enfim. Essa rota, ela retorna todos os usuários, lembram? Aqui, essa rota aqui, ó. Retornar todos os usuários do banco. Ela está funcionando, posso vir aqui, retornar todos os usuários, tá? Ele vai me retornar aqui, ó. Só tem um usuário no caso, que é esse aqui, tá? Vamos supor que eu quero retornar só os usuários que tenham o nome Marcos, tá? Não quero mais nenhum, quero só os usuários que tenham o nome Marcos. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode usar um filtro a partir da própria rota, né, da própria URL, desse modo aqui, colocando um ponto de interrogação, tá bom? E escrevendo aqui o nosso filtro, tá? Então, nome Marcos. Eu quero só os usuários que tenham o nome Marcos retornados aqui. Se eu der Enter aqui, como eu só tenho um usuário, ele vai me retornar aqui, mas eu posso colocar aqui, por exemplo, ao invés de Marcos, Ana, tá? Vocês vão ver que ele ainda continua retornando. Por quê? A gente não implementou esses filtros ainda, tá? Isso daqui é só uma indicação de que existe um filtro, mas o filtro não está implementado ali no nosso back-end e eu vou ensinar vocês a implementar isso agora, tá bom? Se a gente quiser colocar outro filtro, a gente pode usar um e-comercial, colocar, por exemplo, telefone, tá? Telefone 8989, tá? Vamos supor. E quando a gente clicar em Send, ele vai ter que filtrar para a gente, tá? A gente vai implementar isso agora. Mas é assim que a gente faz, a gente declara aqui os filtros da nossa rota, tá bom? Com ponto de interrogação. Isso é padrão, né, das chamadas aqui de rotas HTTP, tá? Beleza. Então, a gente vai fazer o seguinte agora, ó. A gente vem aqui no nosso método de usuários e ao invés de retornar só aqui todos os usuários com o seu respectivo perfil, né? Eu vou adicionar uma propriedade a mais aqui, né? Chamada where, tá bom? Esse where, uma vírgula aqui, o que ele vai fazer? Eu vou poder filtrar o meu retorno aqui do banco a partir de nome, de telefone, enfim, de qualquer propriedade que eu quiser, tá bom? Concordam comigo que o nome, vamos supor, vamos filtrar por nome, tá? Que o nome do usuário não está na tabela usuários, né? Não está, né? Vamos aqui no nosso esquema, ó. Ele não está na tabela usuário. Aqui, ó. Ele está na tabela perfil, certo? Se ele tivesse na tabela usuários, eu poderia simplesmente chamar aqui dentro do where um nome, tá bom? E colocar aqui, por exemplo, Ana, tá? Ele já serviria como um filtro. Mas, como está na tabela de perfil, eu vou ter que escrever aqui perfil primeiro, para acessar o perfil. Depois, aqui dentro, acessar nome, tá? Beleza? E aqui dentro, se eu colocar aqui nome Ana, por exemplo, se eu não me engano, ele vai procurar por algo exatamente igual a isso aqui, né? Exatamente igual a Ana, lá dentro, tá? Mas, vamos supor que eu quero que o filtro seja mais dinâmico. Eu queira escrever algo como, sei lá, eu quero escrever, sei lá, ar, tá? Ar. E escrever no ar, eu quero que ele retorne resultados como Marcos, porque Marcos tem ar contido nele, tá vendo? Eu não quero procurar exatamente pela palavra, mas só por coisas parecidas já serve, entendeu? Para fazer isso, eu abro e fecho chaves de novo aqui dentro, tá? E coloco essa palavrinha aqui, contains, tá? Aqui dentro eu posso colocar um filtro como ar, e se a gente fizer a nossa chamada, ele vai retornar coisas como Marcos, tá bom? Isso eu posso já mostrar para vocês agora. Fazendo isso daqui, ó, contendo ar, eu já posso olhar aqui. Opa, eu estou com os filtros errados aqui. Usuário. Aqui, ó, tá retornando Marcos, certo? Se eu trocar isso daqui para Ana, tá? Vocês vão ver que ele não vai retornar Marcos mais. Ah lá, não retornou mais. Por quê? Não existe essa sílaba aqui, certo? Não existe Ana dentro da palavra Marcos, tá? Porém, eu não quero que o filtro seja fixo assim, né? Esse filtro não vai servir de nada pra gente. A gente quer que a gente pegue esse valor aqui, tá? O valor que eu escrever aqui e use isso de filtro. Eu quero escrever ar aqui e ele me retornar Marcos, tá bom? Como... Opa, sem aspas, tá? Aqui. Como que a gente pega esse valor aqui, tá?
Isso daqui o Express chama de carry da requisição, tá bom? Existe o body da requisição, que a gente já está acessando, a gente já está acessando, que é esse aqui, ó, a gente está acessando várias vezes aqui já, né? E existe o que o Express chama de carry, tá bom? Que é o seguinte, a gente pode acessar dessa maneira, hack, tá? Ponto. Ao invés de ser ponto .body, como a gente estava fazendo aqui em cima, é ponto .carry. Ponto o nome do filtro. Então, nome, tá? Então, eu quero filtrar os usuários aqui por meio do nome que eu colocar, tá? Pronto. Temos aqui, nós podemos fazer essa chamada aqui, ó. AR vai me retornar Marcos, tá? Agora, se eu escrever alguma coisa que não tem Marcos, colocar, sei lá, tar, ele não vai retornar nada, tá? Se eu colocar M só, ele vai me retornar, porque existe M dentro de Marcos. Enfim, deu para entender, né? Agora, a gente pode colocar quantos filtros a gente quiser, tá? Então, eu venho aqui, ao invés de nome, eu quero colocar, ao invés não, né? Além do nome, então eu vou colocar telefone. Contains, sei lá, hack.carry.telefone, tá? Telefone. Então aqui eu posso filtrar por nome, eu quero um usuário que se chame Marcos, vai, e que tenha um telefone, telefone igual a 8989, tá? Vamos ver, o telefone do Marcos aqui é 4242. Vocês vão ver que ele não vai retornar nada, porque os filtros eles são cumulativos, né? Então aqui ele não vai retornar. Agora, se eu colocar aqui no telefone que eu quero alguém que se chame Marcos e que tenha um telefone 4242, aí sim ele vai me retornar um filtro. Retornar certinho o que a gente precisa, tá bom? Isso se tivesse aí 100, 200 usuários do banco, ele ia retornar todos que se adequam de alguma forma a esses filtros aqui, tá bom? Beleza, acho que é isso. É bem tranquilo de fazer. Aqui você pode adicionar quantos filtros você quiser, como eu falei, colocando os filtros aqui. E é claro, se você tirar todos os filtros, ele ainda retorna todos os usuários do banco, tá? Retorna tudo que tiver lá. Isso daqui como se fosse duas rotas em um, né? Ele retorna todos os usuários, mas se eu quiser filtrar, eu posso também, a partir do ponto de interrogação aqui, colocando os nossos filtros aqui dentro, tá bom? Mas é isso então, bem tranquilinho. Tentem aqui usar esses filtros, tem muito mais coisas, tá? Não é só esse contains que você consegue usar, você pode usar, por exemplo, start with, aí ele não pega só, ele não vê se está contido no nome do usuário, ele vê se a palavra começa com aquilo que você colocou, né? Então, por exemplo, aqui, se eu colocar mar, ele vai retornar Marcos, tá? Mas se eu colocar S, por exemplo, ele não vai retornar mais. Apesar de S estar em Marcos, ele termina com S, não começa com S, né? E aqui ele está pedindo só algo que comece com o que a gente colocar lá no filtro. Existe o ends with também, enfim, muitas coisas. Tem aqui uma página na documentação que vale muito a pena, essa parte aqui da documentação do Prisma, aqui ele explica certinho, ó, usando o ends with, enfim, ele fala tudo que você pode filtrar, tá? Vale dar uma olhada. Mas é isso, gente. A gente fica aí para uma próxima aula. Até mais.